Muito boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Antes de mais nada, quero parabenizar o vereador Fábio Riva pela sensibilidade do projeto, pela coragem de apresentar o projeto, mas não sem antes parabenizar também o prefeito Ricardo Nunes pela coragem que ele tem tido de enfrentar um tema tão espinhoso como o tratamento dos usuários de crack na região central de São Paulo. Nas palavras do prefeito, acabou o turismo do crack na cidade de São Paulo, e é justamente essa a postura que a gente espera do chefe do Poder Executivo, que a gente espera dos poderes públicos. Afinal de contas, há uma verdadeira esculhambação na cidade de São Paulo quando a gente fala de política de drogas, ou melhor, quando a gente falava de política de drogas. É importante dizer que eu ouvi aqui atentamente os discursos da bancada do PSOL e da bancada do PT, e naturalmente não me espanta que essas bancadas façam uso da tribuna justamente para defender a manutenção dessas pessoas na condição de miséria e reféns do crack, reféns da droga. Se valem da defesa das prerrogativas de direitos humanos justamente para sucumbir com a vida dessas pessoas. O que a gente tem hoje na Praça Santa Isabel não é simplesmente pessoas em situação de miséria. Nós não estamos falando de pessoas que perderam a moradia, como disse uma vereadora que me antecedeu aqui, para morar na praça porque não tem residência. Não, nós estamos falando de uma farra verdadeiramente regada a drogas e dinheiro público, de pessoas que são reféns do tráfico, são reféns da droga, e que infelizmente os partidos de esquerda mantêm essas pessoas escravizadas e condenadas à morte por conta de mantê-los em uma política pública completamente demagoga e egoísta. Se falássemos aqui necessariamente em condições de habitação, estariam dizendo, por exemplo, que o Poder Executivo está construindo 49 mil habitações de interesse social, mas isso escondem para dizer que as pessoas estão jogadas na rua. Só que no mesmo tempo, a mesma bancada de esquerda utiliza o microfone para dizer que essas pobres pessoas só usam algumas drogas porque estão com frio. Não, são reféns do tráfico, dos mesmos traficantes que essas bancadas defendem que tenham penas reduzidas, dos mesmos traficantes que essas bancadas defendem dia após dia, seja no parlamento municipal, estadual ou federal, com políticas contrárias ao uso da força policial, com políticas contrárias à internação compulsória. Veja só, qualquer pessoa que se torna usuário de crack não tem sequer condições de discernimento sobre o próprio corpo, quanto mais de pedir a internação voluntária. Naturalmente, essas pessoas precisam ser internadas para que possam ser salvas verdadeiramente. E vale dizer que 8 em cada 10 pessoas, ou melhor, cada 10 traficantes que são presos na Praça Santa Isabel ou na região da antiga Cracolândia já tinham passagens por tráfico. Só que, infelizmente, o que nós vemos hoje é o poder público tendo que determinar policiais, guardas civis, para que façam a segurança de traficantes e usuários de drogas. É uma verdadeira esculhambação. Nós estamos diante de uma completa inversão de valores. E aí é bastante curioso, porque eu vejo aqui o PSOL falar em transformar o Minhocão em parque. Naturalmente, depois querem pegar o Parque do Bexiga, o vereador Suplicy sempre quer transformar o Bexiga, o terreno do Silvio Santos, num parque. E aí, quando nós falamos em transformar uma praça em um parque para preservar o patrimônio histórico, não. É um projeto higienista. Nós temos que vender para o mundo a imagem da sucumbência moral da cidade pelo uso das drogas? Nananina, não. É dever do Poder Executivo zelar pelo patrimônio histórico da cidade. A praça é um patrimônio histórico. Portanto, é dever que seja transformado em parque, que seja fechado e que seja tão bem cuidado quanto nós temos o Ibirapuera. Qual a necessidade de manter a praça refém do tráfico, refém das drogas, as pessoas que estão naquele local condenadas à morte, sucumbindo diante do uso de crack dia após dia, e o poder público injetando dinheiro do pagador de imposto que poderia ser investido em saúde, em educação, em segurança, em melhores salários para a guarda municipal, em investimento nos profissionais da saúde, inclusive em assistência social para os usuários, em pagamentos de clínica para internação, mas não, fazendo a segurança e o pagamento de todo assistencialismo para que os usuários de droga possam se drogar à vontade, com segurança policial, se alimentar, tomar banho dia após dia, continuar se drogando, se viciando, usando crack, até que venham a sucumbir pela morte ou por doenças colaterais que pegam do uso compartilhado de seringas, que pegam do uso compartilhado de cachimbos e
de todo o ambiente nocivo e tóxico que há naquele ambiente. É lamentável as falas dos vereadores que me antecederam. Por isso, presidente, parabenizo mais uma vez o vereador Fábio Riva e quero repudiar veementemente a fala dos vereadores que vem dizer em direitos humanos. Ora, direitos humanos dos usuários de crack. Se esquecem que o direito humano de primeira geração é justamente o direito à vida. E essas pessoas, nas condições que estão, são condenadas à morte. Muito obrigado, presidente. Senador Fernando Holliday. Caminhamento e votação.